Então, vamos dar início aqui, né? Boa tarde, Boa tarde. meu nome é Iranete, sou assistente social e estou aqui hoje para me fazer uma entrevista para que as professoras me avaliarem, né? As professoras que estão dando o curso, porque eu estou fazendo esse curso e eu preciso de eu fazer essa entrevista para que elas possam estar me dando uma nota, né? O que é que eu tenho que melhorar, o que é que eu tenho, se tá bom, enfim. E hoje eu tive a sorte de entrevistar você, tá bom? Então, essa atividade ela vai estar sendo gravada. As professoras elas vão estar na sala de audiência, elas vão estar nos vendo e nos ouvindo. Depois, se elas tiverem alguma dúvida, elas vão passar para mim as dúvidas que elas tiverem e eu vou repassar para você, caso elas tenham alguma dúvida. Só que você vai falar comigo, não, você não vai falar com elas, entendeu? É, como que é o seu nome? Natália. Como você gosta de ser chamada? Natália mesmo. Ah, tá. Então tá bom, vou te chamar de Natália. Então, Natália, nós preparamos uma sala, né, assim, bem confortável, para que você possa se sentir à vontade, para que você se sinta bem, tá bom? Nós temos água, nós temos aqui uma sala bem aconchegante, para que você se sinta bem à vontade. Você está bem? Sim, Que bom. Então, a gente vai dar continuidade à nossa atividade, né? Então, eu te expliquei como é que vai funcionar essa atividade. Eu falei sobre a nossa conversa, né? Qual o objetivo da nossa conversa. Apresentei as pessoas que vão estar lá na sala de audiência, nos ouvindo, tá bom? Então, já te apresentei, já fiz todo essas apresentações. Então, agora eu quero te conhecer um pouco melhor, tá bom? Me fala mais sobre o que você gosta de fazer. tá. Eu gosto de trabalhar. Eu faço mais é trabalhar, né? Eu trabalho, na verdade, eu trabalho de 3 períodos, manhã, tarde e noite, estou de folga da escola. Eu trabalho como assistente social na educação, já tem mais de um ano, nesse novo projeto que foi implantado. Eu trabalho também em um outro projeto no no Centro de Reabilitação. Trabalho na parte física e visual. Também já tem um ano que eu trabalho lá, mas também estamos aguardando também a questão da aprovação do projeto, né? E assim, na minha rotina é casa, trabalho, trabalho e casa, porque eu tenho uma filha de 14 anos, tenho minha mãe também que é idosa, então assim, eu não tenho muito essa questão do lazer, né? Minha parte social eu não tenho muito. E minha filha, eu descobri esse ano, ela é autista, né? Então, assim, é uma coisa que a gente ainda está se adequando, é uma coisa que a gente está se conhecendo ainda, se adequando a essa deficiência, né? E minha rotina é essa. Hoje, por exemplo, hoje eu estou de folga da escola, que é esse mês de julho, né? Mas senão eu estaria nesse momento também no trabalho. Entendi. Natália, você falou que trabalha no centro de reabilitação. Me fala mais sobre isso. Isso. Tá. Eu trabalho no C, ele já existe aqui em Colinas, o C, o Porte 2, que atende a demanda intelectual e auditiva, mas foi criado um projeto, o nome desse projeto que eu trabalho se chama Pronas, para atender a demanda física e visual. A parte visual a gente atende baixa visão e cegueira. Física, toda a demanda que for de acidente, AVC, né, aneurisma, algum aneurisma que a pessoa deu, algum AVC, algo assim que ficou com sequelas, mas que a pessoa consegue se reabilitar. Na minha parte assistente social lá dentro, eu atendo os pacientes, eu mexo com a agenda dos médicos,
né? Eu marco o paciente, vejo como é que está essa questão, vejo a questão do translado, ida e vinda, né? Porque a gente atende outros municípios também. Então, assim, é um projeto bem bacana, mas estamos aguardando aí o Ministério da Saúde para ver se aprova, né? Entendi. Tudo bom. Natália, nós e você já te conheci um pouco melhor, você já falou das coisas que você gosta de fazer, que você gosta muito de trabalhar, né? E eu vou te explicar como vai ser a nossa conversa, tá certo? Nós Ok. precisamos de obedecer umas 3 regrinhas. A primeira regrinha é que você fale somente a verdade e a realidade do que se passa com você, do que se passou com você. Só a verdade, né? Do que aconteceu com você. A outra regrinha é muito importante que você me fale somente a verdade, né? Igual eu já falei que é a primeira regrinha, confundi, desculpa. Corrigir, né? Se se eu falar alguma coisa que você não falou, que eu não tenha entendido direito, você pode me corrigir. Não, Iranete, você não foi desse jeito que eu falei dessa forma. Então você pode me corrigir. Você falou que gosta de trabalhar. E se eu falar para você que você não gosta de trabalhar, eu estou falando a verdade? Não. Não. Então é isso. Então você pode me corrigir se caso eu venha falar alguma coisa que não seja aquilo que você falou. Tá certo? E, Ok. e que você não chute. Basta falar a verdade. Dizer assim, não, foi desse jeito, dessa forma e pronto. Tá bom? E Ok. qualquer coisa que eu falar que você não entendeu, se eu me expressar de uma forma que você não entendeu como eu falei, você diz assim, Janete, eu não entendi como você falou. Você pode me explicar melhor? E aí eu vou procurar uma maneira de te explicar melhor para você entender, tá bom? Porque Tá às bom. vezes eu falo uma palavra e você não tem costume de ver aquela palavra, você vai ficar sem saber me responder. Aí você vai, não, Iranete, eu não entendi. Aí eu preciso de entender também tudo que você vai falar. E qualquer coisa eu vou estar te perguntando. E você também pode dizer, ó, Iranete, não entendi. Que aí eu vou procurar fazer de tudo para que você entenda melhor. Tá bom? Tá Mas o bom. importante é, é que a gente, que você seja bastante claro e dizer assim, não, não é isso, ou não é aquilo, ou dessa forma, não entendi, enfim. Você entendeu, né? Então, Natália, é, para nós começarmos a treinar a nossa conversa, exercitar direitinho, né? Me conte tudo sobre esse dia, até este momento, desde a hora que você levantou, desde a hora que você tomou o seu café, da hora do seu. Conte até a hora que você chegou aqui. Tá. Eu levantei por volta das 6 da manhã, né? Tomei meu banho, fiz meu café, passei na casa de uns colegas para me dar carona para eles. Fui para o trabalho. Lá eu trabalhei até 11h35. Nesse período de trabalho, confirmei meus pacientes da manhã, do médico. Atendi alguns pacientes, fiz alguns documentos de encaminhamento. Saí do serviço 11h30. Passei na casa da minha mãe para ver ela. Logo após eu vim embora para casa, fiz almoço e falei com a Sabrina a respeito dos questionários meus que não tá dando certo, desses últimos agora do módulo 5. E aí eu mandei mensagem para a senhora para a gente poder fazer a gravação do vídeo. Certo. Você falou que passou na casa de algumas colegas, deu carona para eles, para elas. Me conta sobre isso aí, quem estava com você. Sim, porque assim, essas colegas que trabalham comigo lá também trabalham nesse projeto, né? Elas são do Maranhão. Então, assim, como é uma coisa ainda que ainda não foi definido, né? Elas não têm um meio de
de transporte, é um pouquinho longe onde a gente trabalha. Eu dei carona para 2 fonoaudiólogas e uma fisioterapeuta. Tá certo, entendi. Natália, é mais ou menos assim a nossa conversa, né? Eu preciso de todos esses detalhes, tá bom? Tá. É, me fala sobre com quem você mora. Eu vai fazer uns 4 anos, eu moro somente com a minha filha, né? Somente nós duas. A gente já está habituada já a essa rotina. Eu trabalho mesmo, eu trabalho nos 3 períodos, mas ela também estuda um período, mas agora a gente está em momento de férias, mas só fica nós duas em casa. Mais ninguém, somente nós duas. Você me falou que a sua filha, ela tem autismo, né? Me fala um pouco mais sobre isso. Isso, eu descobri esse ano, né, que ela era autista depois de uma crise que ela teve. Eu dei algumas atribuições para ela e ela não conseguiu fazer. Quando eu questionei, né, ela arrancou os cabelos da cabeça, se automutilando, né, se agredindo. Aí eu levei ela nos especialistas, levei ela lá no CEA, onde eu trabalho. E aí acabou que eu cheguei num psiquiatra no final, e ele me falou que era autista, grau leve, né, é raro para menina, geralmente ou é grave ou severo, mas o dela é leve. Então, assim, a gente ainda está se adequando a essa deficiência, ela se aceita muito bem, né? Ela continua sua rotina de escola, não afetou a parte dela intelectual, afetou a parte comportamental dela, né? Então, assim, a gente está se adequando a essa nova rotina. Não é fácil, uma fase de aprendizagem ainda, né? Tanto para mim quanto para ela, que é tudo muito novo. A gente tenta se adequar. Na verdade, eu tento me adequar ao mundo dela, né? E tento respeitar o mundo dela. Não foi fácil quando eu descobri, chorei muito, não por ela ser deficiente, mas por saber que eu já tinha feito minha filha sofrer muito, né? Por coisas pequenas, mas não saber do problema que ela tinha. Entendi. Qual que é o nome dela, Natália? Alice. Alice? Isso. Entendi. Pois é, Natália. Entendi tudo. Foram muitas informações que você passou para mim, né? Isso é muito importante. Mas agora que a gente conversou, a gente já treinou a nossa conversa, né? Você sabe qual o motivo que te trouxe aqui hoje? Hoje eu vim aqui para a gente gravar um vídeo, né, a respeito de o nosso estudo que nós estamos fazendo, né, que nós estamos estudando, o curso que nós estamos fazendo. E eu assisti um vídeo que fala sobre um aluno que sofre bullying, né, na escola. É o que eu vou estar passando aqui hoje. Entendi. Você pode ficar à vontade, na hora que você quiser me contar a história do vídeo que você assistiu, pode ficar à vontade, tá bom? Tá bom. Tá. Esse vídeo, ele passa dentro de uma escola, né? Na verdade, dentro de uma sala de aula, onde tem uma professora. Dentro dessa sala de aula tem um aluno com deficiência visual. Esse aluno senta na primeira cadeira. Ele usa um equipamento, né, que eu vou usar esse nome, tipo uma máquina de datilografia, mas com braille, né, para ele estar fazendo os seus registros. Mas ele é zombado, né, pelos seus colegas. E por coincidência tem 2 colegas novatos, né, que ficam criticando, porque ele não faz barulho, né, na hora de digitar. Mas assim, ele não vê, mas ele está ouvindo tudo ali, né, constante, aquelas críticas, né, aquelas brincadeiras. E aí, devido esses 2 colegas que estavam o tempo todo brincando com ele, ficarem próximos um do outro, a professora pediu para que um sentasse atrás desse aluno, né, que tem a deficiência visual. Ele se negou, disse que não, que ele fosse sentar lá, ele não ia fazer nada, ele só ia ajudar o menino, porque o menino não conseguia fazer nada sozinho. E assim, a maioria da sala naquela graça, né, achando aquilo máximo. E aí era visível, né, na sua fisionomia, ele mudar, assim, ele ver que ele não estava gostando daquela brincadeira, até o momento que a professora teve que intervir com esse aluno, pedir para ele ir para a coordenação, esse aluno que estava fazendo isso. Logo após entrou um outro aluno novato,
E aí, na hora que ele entrou, ele viu a cadeira vaga, ele não se incomodou, né, pelo aluno ser deficiente visual. Ele perguntou à professora se poderia sentar atrás desse colega, ela disse que poderia. A maioria da sala sorriu, né, por ele, tipo assim, como se ele não soubesse aonde queria sentar, né, parecendo que aquele menino fosse não fosse um ser humano. E aí, logo após encerrou a aula, ele saiu muito chateado. Dois colegas tentou falar com ele. E nesse meio tempo que ele está caminhando, os demais colegas ficaram, tipo, provocando, né? Passando a mão perto do rosto dele, fazendo gestos que ele não poderia enxergar. E como ele estava usando uma bengala, um bastão, na verdade, acho que era um bastão que ele estava usando, para se locomover. E aí, nisso, desses dois colegas viu essa situação, dos demais zombando, né, fazendo bullying com ele. Perguntou se ele precisava de ajuda, ele disse que não, acabou que ele caiu no chão, né, ele caiu no chão devido, né, aquele tanto de gente próximo, ele agoniado, né, ele agitado, ele caiu no chão. No que ele caiu, ele se levantou sozinho. Aí uma menina perguntou se ele queria ajuda, ele disse que não, que ele ia embora. E aí encerrou o vídeo nessa fase, aonde que ele vira a esquina, né, ele com seu bastão, se orientando para poder ir para casa, né? Então, assim, o vídeo ele traz, infelizmente, essa questão do bullying, né, que é o que acontece rotineiramente nas escolas, e, e que triste por ser um deficiente visual, né? Não, ele merece tanto quanto os outros estar na unidade escolar, mas assim, a maioria da turma achou aquilo como uma piada, né? Como se ele fosse um, um, um brinquedo, né? Um objeto que poderia brincar com ele. Foi isso que passou no vídeo. Entendi. É, Natália, você me trouxe algumas informações, né, sobre o filme. Você falou assim que ele é, usava uma bengala. Quando ele saiu, aí ele caiu, né? Você falou que ele caiu. Me fala mais sobre isso. Eu até assisti esse vídeo mais de uma vez, porque dava a impressão que alguém tinha empurrado, né? Mas não foi, ele ficou muito nervoso. E na verdade, não foi nenhum empurrão, mas é porque ele ficou muito nervoso com tanto que ele sofreu, né? Porque bullying é um crime. E assim, ele tá querendo ou não, ele estava sendo ameaçado, ele estava sendo coagido pelos colegas. E aí ele ficou muito agitado no que ele foi dar o passo, né? Sem a questão do bastão, ele acabou caindo no chão, né? Então foi nesse momento que ele caiu, mas logo ele também se levantou, porque, querendo ou não, dá para ver no vídeo que ele tem uma facilidade, né, muito grande para se locomover, né? Com o bastão, né, para ele poder entrar e sair, né, porque dá para ver que ele está sozinho, indo embora sozinho, então, assim, ele tem essa facilidade. Tá certo. Tu me falaste assim essa cena, né? Eu queria que tu tentasse se lembrar de todos os detalhes. Como foi essa cena em que ele estava lá na sala com a máquina, tipo o Embraer, né, que você falou, né? Queria que você tentasse lembrar lá na sala de aula, que me falasse mais sobre isso. Tá, ele, assim, na sala de aula, ele dava para ver, igual eu falei anteriormente, que a fisionomia dele mudou, porque ele estava se sentindo, assim, muito constrangido o tempo todo, porque a professora tentava falar e ele tentando digitar algumas coisas, mas a maioria da sala estava fazendo bullying com ele, né? Então, assim, era graça, era sorriso, era dizendo que aquele barulho estava incomodando, que ele não ia conseguir fazer nada sozinho. Então, foi o tempo todo dessa forma, né? Vários burburinhos o tempo todo na sala, né? Como a sala é extensa, tinha muitos alunos, então, praticamente a metade da turma estava fazendo bullying com ele, né? De uma forma ou outra, indireta ou diretamente, estava fazendo. Quando você relatou assim que é,
e o pessoal ficava rindo dele, e a sala inteira ficava rindo dele. É, você percebeu assim da parte dele? O que é que você percebeu assim da parte dele? Tente lembrar mais alguma coisa. Como ele se comportava? Ele, assim, ele dava para perceber que ele estava nervoso, né? Ele Nervoso. ficou nervoso. Dá para ver que ele mudou, né? Assim, a posição que ele estava sentado, né? A posição bem correta, mas mesmo assim dava para perceber que ele ficou nervoso. E com os lances, né, do vídeo, mostrava tanto no rosto dele quanto nos demais colegas, mas dava para perceber que ele estava se sentindo incomodado, tanto que ele saiu da sala agoniado por conta disso, né? Porque o tempo todo que teve ali foi motivo de chacota, né? Como ele estava sendo uma chacota na sala, né? Então ele ficou nervoso. Quando ele caiu, Natália, você viu assim, você percebeu assim na hora que ele caiu, que ele chegou a se machucar, se os colegas é, agrediram ele de alguma forma assim, você percebeu? Assim, tente lembrar alguma coisa. A agressão verbal teve, né? A, Porque, querendo ou a, não, teve desde a sala de aula agressão verbal. Agora, fora da sala, eles ficavam com gestos, né? Perto dele. Tipo, os outros sorrindo, mas ele não conseguia ver. Quando ele caiu, ele não se machucou. Não, tanto que dá para ver que ele levanta, né? Até uma colega dele pergunta se está tudo bem, ele diz que está tudo bem e sai. Mas, assim, ele no tempo todo, no caso, ele sofreu não a agressão física, mas sim a agressão verbal o tempo todo, né? as professoras, Natália, que estão na sala de audiência, ficaram com algumas dúvidas, né? Aí eu vou pedir para que você se lembre mais algum detalhe, mais alguma coisa. E se você souber, você nos esclareça, tá bom? Tá. Quando ele. Essas agressões verbais que você falou que do filme, né lá, tente lembrar assim algumas dessas agressões. É, qual tipo assim de agressões assim que eles falavam mais assim? Tente lembrar. Olha, as agressões que eu pude perceber que teve foi a questão como é que se diga, de colocar ele como o centro das atenções na sala, né? Dizer que não queria sentar próximo dele porque ele não conseguia fazer nada sozinho, ficar zombando dele, né? Ficar provocando. E ficar sorrindo, né? Daquela situação, porque ele não estava vendo, mas ele estava ouvindo o tempo todo. Então, assim, como que eu posso explicar? Com piadas, né? Era o tempo todo tinha uma piadinha que os colegas faziam e os demais achavam aquilo o máximo, né? Então, assim, era constrangedor para ele na sala de aula isso. Você percebeu assim, Natália, que era todos os alunos assim, falavam a mesma coisa, ou tinha alguém assim que defendia ele, alguma Não, coisa do tipo? Todos. as agressões estavam partindo somente de 2 alunos, né? E esses 2 alunos que eram os que falavam, né, o tempo todo, que fazia crítica, os demais fazia sorrir. Mas também não era a turma toda, né? Da turma teve 2 colegas ainda, né, que se comoveu e queria saber como é que ele estava, se ele estava se sentindo bem. Então, assim, não foi pela turma completa, nem, mas assim, querendo ou não, por mais que aquela turma que estava ali, ela não estava falando, mas ela também estava praticando bullying a partir do momento que estava sendo conivente com que o outro colega estava fazendo, né? Entendi. Natália, as professoras que estão na sala de audiência, elas não têm mais dúvida, não tem mais pergunta, tá bom? Eu acho que a gente já vai encerrar a nossa atividade. E eu só tenho que te agradecer muito por você ter vindo, por você ter colaborado bastante, por você ter feito essa atividade comigo, de eu ter te conhecido, né?
durante essas atividades que nós fizemos juntas. Foi maravilhoso. Tá bom? Só tem mesmo que te agradecer, tá? Aí eu me coloco à disposição. Caso você venha precisar de mim, eu estou por aqui, tá bom? Ainda qualquer coisa a respeito do curso, a gente está aqui para tirar alguma dúvida. Me procure, que estou sempre por aqui, tá bom? Qualquer coisa que você precisar. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de conhecer lá o centro de reabilitação onde você trabalha, porque também é a minha área que eu trabalho e eu gosto muito de aprender um pouco mais sobre essas coisas, né? Que eu acho muito importante para a nossa profissão, a gente saber, tá bom? Então, a gente vai planejar um dia especial para a gente estar se conhecendo pessoalmente, né? E mais uma vez, né? E a gente tá, eu estou te conhecendo, esse lugar onde você trabalha. Ok, combinado. Combinado? Combinado. Promete que vai entrar em contato comigo para que a gente possa estar realizando isso? Sim, sim. Então tá bom, muito obrigado, tá? Até a próxima. Até.